Então, turma, dando continuidade aos nossos estudos, nós vimos então anteriormente os hidrocarbonetos, né? E agora nós estamos vendo duas funções que nós chamamos de funções orgânicas. Por que funções orgânicas, né? Porque são os compostos orgânicos que estão contidos nela. E além de ser funções orgânicas, agora nós estamos vendo as funções orgânicas oxigenadas, ou seja, tem a presença de átomos de oxigênio, tá? Não podemos esquecer disso. Nós vamos ver futuramente as nitrogenadas também. Então, são algumas funções orgânicas que apresentam o átomo de nitrogênio. Então, temos as oxigenadas, que têm oxigênio, e nitrogenadas, que têm nitrogênio. Falando sobre as funções oxigenadas, nós vimos a função álcool. Bom, gente, quando nós falamos de álcool, muita gente aí se alegra, né? Sempre pensa aí na bebida, né? Na birita. Eu sei que você pensou nela. Então, só o álcool que a gente utiliza como cachaça é considerado o grupo funcional álcool? Não, gente. Nós temos várias substâncias, diversas substâncias, que são substâncias alcoólicas. E nem todas essas substâncias, por exemplo, são possíveis de serem ingeridas pelos nossos organismos. Algumas delas, por exemplo, são inclusive tóxicas para nós. Nós não podemos fazer o uso delas. Mas o que caracteriza, professor, então, essa função álcool? Bom, álcool são todas as substâncias que apresentam uma ou mais hidroxilas. Então, agora a gente vai ver sempre essa palavrinha aqui, ó, hidroxila. Não posso esquecer dela. O que significa hidroxila? Sempre quando eu tenho um oxigênio ligado a um hidrogênio. Olha só, o hidrogênio possui apenas uma valência, está ligado no oxigênio. Mas o oxigênio, a gente sabe que ele é da família 6A, então ele é bivalente, faz duas ligações. Ou seja, esse oxigênio vai estar ligado diretamente numa cadeia carbônica, ou seja, vai estar ligado a um átomo de carbono saturado. Professor, eu não me lembro o que é uma cadeia que possui um átomo de carbono saturado. O que significa um carbono saturado? Que apresenta apenas ligações simples. Aqui nós temos um exemplo de uma cadeia que tem a estrutura de um álcool. Olha só, eu tenho um carbono central, esse carbono possui 4 ligações. Então, ele é um carbono saturado. Uma dessas ligações é com o OH, ou seja, com a hidroxila. Então, se trata de um álcool. Bati o olho, carbono saturado possui uma hidroxila, ou seja, um grupo OH, se trata de um álcool. Não esqueça, professor, eu estou vendo uns R aí, eu não sei qual átomo que é esse R aí, não. Esse R, ele indica um radical qualquer, que pode ser um átomo de hidrogênio ou uma ramificação, cadeia carbônica, por exemplo. Tá? Esses álcoois, meu povo, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidroxilas que a cadeia possui. Então, por exemplo, se a cadeia possui apenas uma hidroxila, eu chamo ela de monoálcool. Possui apenas um álcool. Bem tranquilo, olha só. Aqui eu tenho carbono ligado a uma metila, outra metila e o hidrogênio. Apenas um OH, então um monoálcool. Já na estrutura de baixo, eu tenho, olha só, gente, tem a cadeia carbônica normal, olha só. Nessa cadeia carbônica, eu tenho quantos grupos funcionais hidroxila? Tenho 2 hidroxilas. Então, olha só, professor, essas 2 hidroxilas aí estão ligadas a um carbono saturado? Sim, olha só, o oxigênio pode fazer 2 ligações, uma com o hidrogênio, a outra com o carbono. Então, esse carbono faz 1, 2, 3 e 4 ligações, tá, ok? Então, eu tenho um diálcool, 2 hidroxilas. Se eu tiver 3 hidroxilas da mesma cadeia, eu tenho, então, um triálcool, como foi representado aqui nessa estrutura, tá, gente? Eu posso ter ainda, gente, um poliálcool. Poli vão ser 4 ou mais átomos de
Átomos não, grupos funcionais hidroxilas ligadas à minha cadeia principal. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4 hidroxilas. Então, esse é um poliálcool, ok, gente? Aqui eu falei em relação à quantidade de hidroxilas que esse álcool pode ser classificado. Então, 1 hidroxila, monoálcool, 2 diálcool, 3 triálcool, 4 ou mais poliálcool. Mas ele pode também ser classificado, olha só, em relação ao tipo de ligações existentes entre átomos. Então, eu posso ter um álcool saturado. Ah, professor, o senhor disse lá que o álcool era quando eu tenho um OH ligado a um carbono saturado. Olha só, eu posso ter, meu povo, um álcool saturado. Ou seja, todos os carbonos envolvidos só têm ligações simples. Então, é o álcool saturado. Professor, vai ter um oxigênio aqui com dupla direto no carbono? Não, porque o oxigênio faz duas ligações, uma com hidrogênio, outra com carbono. Pronto, aqui não pode ter ligação dupla, ok? Mas eu posso ter um álcool insaturado em que situação, então? Quando a dupla estiver no meio da cadeia carbônica. Posso ter somente dupla, professor, quando eu falo de insaturação? Não. Pode ser uma ligação dupla ou uma ligação tripla, tá ok? Desde que esteja entre carbonos, eu falo que o meu álcool ele é um álcool insaturado. Como, por exemplo, aqui nessa estrutura. Eu tenho a hidroxila ligada direto ao carbono. E eu tenho um desses carbonos, olha só, esses carbonos com a ligação dupla. Então, eu tenho um álcool insaturado. Eu posso ainda ter, olha só, em relação à posição da hidroxila no álcool, posso ter um álcool primário, secundário e terciário. Isso é muito tranquilo, porque eu já sei a definição de carbono primário, secundário e terciário. Então, aqui eu vou saber se o meu álcool é primário, secundário e terciário pela mesma lógica. Olha só, se o carbono que o OH está diretamente ligado estiver ligado com apenas um átomo de carbono, é um álcool primário. Se a hidroxila se a hidroxila que o meu carbono está ligado, aliás, se o carbono que a minha hidroxila está ligada tiver dois outros átomos de carbono ligados a ele, eu tenho um álcool secundário. Ah, professor, então isso significa que eu falo primário, secundário e terciário de acordo com os átomos de carbono ligados no carbono que tem a hidroxila? Isso mesmo. Entendeu, garoto? Aham. Então, olha só, esse carbono aqui que eu vou representar a partir do meu pincel, que meu pincel sumiu, encontrei. Esse carbono possui dois carbonos ligados a ele, então é um álcool secundário. E esse representado abaixo é um álcool terciário, porque esse carbono ligado, que tem a hidroxila ligada a ele, tem 1, 2, 3 átomos de carbono, então álcool terciário. Ok, meu povo? Muito, muito tranquilo, não é mesmo? Agora a gente vai ver a nomenclatura desses álcools, ou álcoois, ok?